para gravar aqui, galera. Vamos começar? A Sofia está entrando agora. Então, essa aula vai estar sendo gravada a partir de agora. Fechem seus microfones para a gente dar seguimento. E eu vou colocar aqui o PowerPoint para rolar, tá? Qualquer dúvida, como eu vou estar olhando para o PowerPoint, vocês também, né? Qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta, tá? Beleza? Escrever não vai adiantar muito, que eu não vou ver. Mas é só você abrir o microfone e perguntar que eu te escuto. Muito bem. Fechou? Vamos lá? Bom, hoje então vamos dar sequência aqui no conteúdo, meus queridos. Ó, falando sobre o movimento circular, né? Então, basicamente, nós falamos sobre o movimento circular uniforme, questão de velocidade linear, velocidade angular, frequência, período, são formulazinhas fáceis, né, de você resolver, bem tranquilinhas, né, e basicamente é só realmente você ver as características de cada um, né, e você poder direcionar o seu estudo no que é uniforme e no que é uniforme variado. Então, a partir de agora, você tem uma característica, né, do movimento circular uniforme variado. A característica basicamente é a mesma do movimento retilíneo uniforme. A velocidade continua, a partir de agora, né, ela é variável, né? No movimento circular uniforme, a velocidade tangencial não era variável, lembra? Muitos de vocês até perguntaram, ó, como é que é o vetor? O vetor é sempre por fora do círculo, né? Pega sempre aqui por fora. Esse vetor no movimento circular, ele é constante, né? A velocidade é constante, mas a direção e o sentido não. Aqui no movimento circular uniforme variado, a velocidade agora varia e essa aceleração que existe agora, ela é constante, só que agora tem um grave problema, um problema bom de resolver, mas para alguns acaba se tornando um problema, né? Porque olha só o que vai acontecer. Ó. Só estou aceitando a galera. Ó, dá uma olhada nesse desenho, gente. Se não entendeu o desenho, grita aí, tá? Imagine então esse círculo girando aqui, você girando em círculo no sentido anti-horário, né? E no movimento circular uniforme variado. Então, o que está acontecendo agora, a partir de agora, gente? Ó, no movimento circular uniforme, não existia isso, né? Ó, basicamente, você não tinha isso. Por quê? Porque você também não tinha isso, né? Lembrou? Movimento circular uniforme. Não tinha nenhuma dessas duas, ó. Por quê? Porque a velocidade aqui fora tinha um vetor. Eu estou escrevendo com o mouse, tá, galera? Tinha um vetor velocidade aqui fora que era constante, né? Então, esse vetor velocidade aqui fora era constante. Agora ele não é mais. Por quê? Porque essa velocidade ela é variável, ó. Então, essa velocidadezinha que está junto aqui, galera, ó, tá escondidinha aqui nesse vetor, ela muda. Muda graças a quem? Graças a esse cara, que é a aceleração tangencial. Agora, olha que interessante, gente. Ó, na mesma posição que eu estou aqui, eu estou olhando para o computador, talvez fique ao contrário aí. Mas você tem isso aqui, ó, você faz assim com a sua mão, né? Esse representa a aceleração centrípeta, esse representa a aceleração tangencial, e no meio gera-se uma aceleração resultante, que vai estar sempre apontando, teoricamente, para onde o corpo iria ir, né? Mas ele segue o círculo. Então, você tem uma aceleração aqui, essa aqui você sabe qual que é a centrípeta, e a do meio aqui, que é a resultante. Então, gente, e aí a gente entra num assunto agora meio xaropinho, né? Porque assim, ó, os exercícios, eles não vão dizer bonitinho do jeito que está aqui no desenho, ó, AT, tangencial, AR, resultante, AC, centrípeta, de todas elas, galera, a única que sempre vai ser, e você vai ter certeza, não vai ter dúvida que vai ser centrípeta, é a que pega para o centro.
Agora, as outras duas, moçada, cada exercício chama com nome. E aí que está o problema. Cada exercício dá um nome. Eles podem dizer assim para vocês, ó, um móvel em movimento circular uniformemente variado possui aceleração valendo 5 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala, pô, mas a aceleração são 3, professor. Tem 3 acelerações, ele só falou que a aceleração é 5, e agora, qual que é? Entendeu? Aí você tem que pegar a interpretação do texto para entender se é a tangencial, se é resultante, se é a centrípeta. Infelizmente, gente, não sou eu, tá? E nem vocês, é o cara lá que faz o exercício, é o cara da universidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender isso. É ler, ver a interpretação de texto para não dar bobeira nesse ponto, tá? Da gente ter essa certeza de quem que é quem, de qual aceleração que se é tangencial, se é resultante, se é centrípeta. A questão é, se você está olhando agora para o desenho aí, ó, você está vendo que ela forma que essas três aqui, ó, elas estão formando um triângulo retângulo aqui, né? Porque se eu desenhasse aqui assim, por exemplo, ó, uma retinha aqui, né? E um ângulozinho aqui, ó, né? Você fica aqui com um triângulo retângulo, ó. Ó o outro triângulo lá de cá, que é o mesmo, né? Então, basicamente, você tem como resolver esse exercício, resolver essas três letrinhas, ó, A, R, A, T e A, C, desse jeito, pelo teorema de Pitágoras, né? Já que ele está falando, né? Se você olhar bem o desenho, ó, você tem aqui a tangencial, aqui a centrípeta e no meio aqui a resultante, então isso aqui pode ser resolvido por Pitágoras. E essa é a relação, galera, que a gente não pode esquecer, ó, né? Essa relação ela é válida e muito válida. Por quê? Porque vocês, a partir de agora, vocês vão verificar que a relação que existe entre as três é por Pitágoras. Então, a tangencial vai estar sempre por fora, sempre, a centrípeta sempre para dentro, e no meio das duas, a resultante. Essa centrípeta, gente, não tem como esquecer, né? A centrípeta é sempre centrípeta. Não tem diferença, tá? Sempre. Então, a centrípeta vai depender do quê? Da velocidade. Verifica agora a diferença. Semana passada, alguém aí me perguntou, não vou lembrar quem, mas alguém me perguntou com relação ao valor da centrípeta, se ela muda ou não. Aí eu falei assim, olha, se o movimento for circular uniforme, a centrípeta é constante porque a velocidade é constante. Tá bom? Beleza? Beleza. Se for movimento circular e uniforme, a centrípeta é constante porque a velocidade é constante. Agora, meus queridos, presta atenção. E no movimento circular uniforme variado? Essa velocidade aqui agora, ó, ela não é mais constante. Bom, então se você mantém o mesmo raio e a velocidade aumenta, se a velocidade do carro aumenta, a aceleração centrípeta também aumenta. Então, basicamente, essa aceleração centrípeta, galera, ela é instantânea, tá? No movimento circular uniforme, ela não vai mudar, ela é constante. Agora, no movimento circular uniforme variado, essa aceleração centrípeta, ela se altera todas as vezes que a velocidade se alterar. Captaram a mensagem? Vamos repetir? A aceleração centrípeta se altera todas as vezes que a velocidade alterar. Então, se a velocidade diminui, a centrípeta diminui. Por quê? Porque mantém a mesma curva. Você não vai fazer uma espiral. A curva é sempre a mesma, tá? Então, se muda o raio, tem mais uma, galera. Centrípeta e raio inverso. Se mudar o raio, aumentar o raio, diminui a centrípeta. Isso é simples, não tem rolo, né? Então, raio e centrípeta é inverso. Agora, velocidade e aceleração centrípeta é direta. E como agora a velocidade está mudando, ó, é só, olha bem para esse desenho, galera, e lembra do ventilador de teto. Tem um aqui em cima de mim. Lembra do ventilador de teto. O ventilador de teto faz o quê? Ele está paradinho. A hora que você aperta o botãozinho, ele começa bem devagarzinho, né? E vai o que? Aumentando, 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 até chegar na velocidade máxima dele. Por quê? Porque tem um vetor velocidade aqui, ó, que é variado. Então, esse vetor velocidade com essa aceleração faz a velocidade dele aumentar.
Tá? Então, a aceleração tangencial faz a velocidade do corpo aumentar. Beleza? Então, daqui para frente, quando a gente falar em movimento circular uniforme variado, você tem 4 letrinhas aí para não esquecer. Né? Quais são elas? Velocidade tangencial, aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração resultante. Tá? Na hora de resolver o exercício, se realmente aparecer dúvida, você tem que tomar um pouquinho de cuidado na interpretação de texto para você tentar pegar o máximo de informação dele para saber quem que é quem, porque você tem 3 acelerações, tá? E aí a dúvida vai estar nelas, tá? Na hora que você começar a fazer exercício, você vai lembrar disso, beleza? Vamos lá. Vou fazer uma relação aqui agora, gente, ó, de como que funciona a jogada do MOVE, né? Do MCUV, movimento uniforme variado, ou movimento circular uniforme variado. Vamos lá. Se for linear, né? E se for angular. Isso aqui é importantíssimo, gente. Esse quadro que eu vou deixar aqui, se eu fosse vocês, eu guardaria ele, porque vale muito, muito, muito a pena vocês assumir um negócio para mim aqui. Vocês guardarem essas informações que eu vou passar aqui agora, tá? Vamos ver, ó. Aceleração média, galera. Lá no movimento uniforme variado. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. No movimento circular. E agora? Olha a diferença, ó. É a variação da velocidade o quê, ó? Angular pela variação de tempo. Então, ó, variação da velocidade linear por tempo. Variação da velocidade angular, que é o ômegazinho, ó, por tempo. Estão vendo a diferença? Esse quadrinho aqui é top, galera. Esse vai te ajudar bastante, tá? Sorvetão do movimento uniforme variado. Olha o sorvetão do movimento circular uniforme variado. Olha bem a diferença, galera. Onde você tinha posição, espaço, agora você tem posição angular. Isso aqui também é chamado de fase, tá? Então, conforme você vai se mexendo, você percorre um espaço angular, tá? Aí você pode depois, pois não? No MCUV ali é um alfa médio? Aqui, você está falando aqui na aceleração? É um alfa? É um alfa, tá? Tem Tá, apostila que usa alfa, tem apostila que usa gama, tá, meu fofo? tá. E essa outra que você destacou é um. É igual é a mesma do fluxo? Não, é aquele que faz assim, ó. É um sigma, é fio, acho que é fio o nome dele. Ah, Faz tá assim, bom. ó. Tá? Viu aí na tela aí? Tá, obrigado. Tá? Mas não se estressa com a letra não, tá? Só entende o significado. Esse S, o S0 é posição, é espaço, não é? Posição linear, é quilômetro, metro. Isso aqui é posição angular, é em radianos, tá? É tipo assim, em radianos o tanto que você percorre. Basicamente isso, tá? O ômega é a velocidade angular inicial. Prof, Pois não, quem está falando? Ananda, Pode falar. deixa eu te perguntar uma coisa. Na Sim, fórmula da aceleração centrípeta, tem uma que é 4π ao quadrado. Esse π, aí tem mais coisa, né, depois. sim, é Esse 4π π, eu quadrado deixo vezes π ômega. mesmo Desculpa, não pode ou falar. eu substituo? Repete aí, Não, não, né? desculpa, eu intrometi. O π, eu vou substituir ou eu vou deixar π mesmo? Não entra nessa onda, não. Faz o que o exercício mandar, tá? Se o exercício não falar nada, deixa pi. Se tiver alternativa, vai estar o pi lá, tá bom? É muito raro você achar um exercício, vou falar que não é tão raro assim, pode ser que apareça, né? Mas onde ele manda colocar 3,14, por exemplo, ou ele manda colocar 180. Então não entra nessa não, deixa o pizinho lá, Entendi. beleza? Não É estressa. porque tem uma lista, a resposta não tem π. Por isso que eu perguntei. Aí lê lá, se tiver escrito 3 ou 3,14, você coloca. É, Né? Aí você então testa tá bom. Obrigada. para ver o que dá. Tá, de nada. Tá, Ó, obrigada. esse aqui é o sorvetão do movimento circular. Desculpa. O movimento
Opa. Esse aqui é o sorvetão do movimento circular uniforme, tá? Depois, fórmula da vovó. Olha que legalzinho que fica. Isso aqui nós já tínhamos conversado já semana passada, né? Ômega, você troca V por ômega, né? Você troca linear por angular. Então, ó, linear é V, angular é ômega. Ômega 0, o alfa, que é a aceleração, agora passa a ser a aceleração angular, né? Não é mais linear, e mantém o tempo aqui numa boa. Então, vocês estão vendo, gente, eu estou fazendo esse paralelo, é para você ficar assim, olha um, olha outro, olha uma, olha outro. A grande diferença está o quê? Se for linear, é metro, quilômetro, centímetro, metros por segundo, quilômetros por hora, metros por segundo ao quadrado, né? Agora, se for angular, o que é? É radianos, né? Radiano por segundo ao quadrado, radiano por segundo, troca só isso, entendeu? A jogada está nisso daí. Por isso que eu montei desse jeito aqui, para você analisar comigo, ó. Ó, o Torricelli, né? Ó, mesma coisa, ó. Linear, angular. Aceleração escalar, né? E a aceleração angular. E esse ΔS, que seria em quilômetro-metro, aqui passa a ser o quê? Radianos. É o tanto que você percorre na curva, só que teoricamente seria grau, né, moçada? Mas a gente não pode usar grau, né? Tem que usar o radiano. Entenderam, galera? Então, ó, esse quadrinho que vocês estão vendo aqui, ele é fundamental. Depois eu vou colocar na sala lá para vocês. Eu vou colocar nessa semana agora, né, na Google Class lá. Eu vou estar deixando essa apresentação para vocês, tá? E aí você pode estar olhando depois lá, tá analisando, tá? Alguém mandou eu printar. Printa aí, por favor. Aí a Nanda falou, já printei. De boa, tá? Bom, beleza? Então, isso aqui depois eu vou deixar um PowerPoint lá, vocês podem baixar ele e estudar numa boa, beleza? Seguindo aqui, vamos lá, galera. Transmissão. Então, até aqui, gente, eu vou dar um tempinho aqui agora para se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Até aqui é movimento circular uniforme variado. Aí você fala, puf, quais são as unidades? Então, o que eu tenho de unidade em tudo isso aqui, gente? Ó, se é linear, vocês sabem, qual que é a unidade da aceleração? Vamos lembrar, vamos puxar a memória aí. Metro por segundo ao quadrado, né? Se for aceleração. Se for posição, metros, dentro do sistema eu estou falando, tá? Velocidade, metro por segundo, tempo em segundo, aceleração, metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo ao quadrado, segundo. Metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo ao quadrado e metro. Então, essas são as unidades das lineares, né? Agora, se for MCUV, vamos lá. Radianos por segundo ao quadrado. Radianos por segundo, segundo. Radianos, radianos, radianos por segundo, segundo, radianos por segundo, segundo. Radianos por segundo, radianos por segundo, radianos por segundo ao quadrado, segundo. Radianos por segundo, radianos por segundo, radianos por segundo ao quadrado e radianos. Então, é assim, isso aí, você vai pegar depois, galera, baixar a cabeça assim, um exercício atrás do outro. Porque tá tudo aí, entendeu? No movimento circular uniforme variado, é isso que você tem que saber. E, ó, vou voltar aqui rapidinho, grava bem esse desenho, tá? Ó, esse círculo aí que vocês estão vendo, porque é ele que aparece, né? É nele que você vai conseguir entender o que está acontecendo. Agora, e uma última coisa aqui, gente, para me dar sequência. Se eu falar que esse cara está sendo acelerado aqui no sentido anti-horário, para onde é que está o vetor velocidade? Olha para mim aqui, todo mundo rapidão. Para o que vocês estão fazendo aí, ó. Se esse cara está virando para a esquerda, acelerado, para onde é que está o vetor velocidade? Está aqui, certo? Junto com o vetor AT. Agora, se eu falar que esse cara está girando para sentido anti-horário, desacelerado ou que seja retardado, para onde é que vai estar o vetor velocidade, galera? Esse vetor aí, ó, vai estar aqui daí, tá? Então, presta bem atenção no que eu falei, tá? Se você falar para mim que esse cara está acelerando, dois vetores estão para cima ali, ó, na vertical, que é a aceleração e a velocidade tangencial, ou que seja escalar. Agora, se eu falar que esse cara está freando,
Um vetor está para baixo e o outro está para cima. Quem que estaria para baixo no meu desenho? O vetor velocidade, né? Ou você pode até inverter, tá? Como ele está indo sentido anti-horário, aí esse cara aqui, ó, vou arrumar para ficar bem certinho para vocês, ó. Esse cara aqui se torna a velocidade e esse aqui se torna a aceleração, que vai estar aqui para baixo, ó. Para que ele fique o quê? Freando, entendeu? Aí isso aqui desaparece, né? Ele sai daqui, ó, e o desenho fica desse jeito. Repetindo, se for o desenho assim, eu estou escrevendo com o mouse, por isso que não fica bonitinho, tá, galera? Mas se o desenho for assim, significa que esse cara está freando. Vetor velocidade está para cima porque eu continuo sentido anti-horário. E o vetor aceleração tangencial para baixo. Tá? Tá claro isso, gente? Eu espero que vocês tenham... Pode falar. Então quer dizer que a aceleração centrípeta ela muda todo segundo do movimento? Essa aceleração centrípeta, meu fofo, essa centrípeta não. Essa tangencial aqui, ela é constante. Se essa aqui é constante, você tem uma relação entre elas, ó. Então pensa, se esse vetor velocidade muda, toda essa relação muda. Aqui não tem mais, tirando essa aqui que é constante, essas duas podem se alterar. Ok? Beleza? Por quê? Pois não. Mas, tipo assim, se a tangencial é constante, porque, tipo assim, a resultante é o resultado da tangencial com a centrípeta, né? Exatamente. Então, por exemplo, tipo, a centrípeta não teria que ser sempre tá sempre mudando para ser um movimento circular variado? Então, você concorda comigo, ó, que a tangencial é a resultante menos a centrípeta? Aham. A tangencial é a resultante menos a centrípeta, certo? Sim. Então, se essa tangencial ela é constante, essa aqui não vai mudar, essa fica fixa, certo ou não? Sim. O problema é que essa letra aqui muda, ó. E quando essa aqui muda, muda essa. Automaticamente muda essa. Mas, na verdade, não seria a aceleração que muda e daí muda a velocidade? Não, a aceleração tangencial não pode mudar, meu anjo. Se você não pode confundir a aceleração com velocidade. Quando você acelera um corpo, quem muda é a velocidade, não é a aceleração. Sim. A resultante e a centrípeta é um resultado da aceleração tangencial. Por isso que ela é calculada assim, ó, desse jeito. Então, se eu falar para você que essa aqui é constante, bom, se existe essa aceleração, é porque vai existir uma velocidade mudando, certo ou não? Se essa velocidade aqui fora muda, vai mudar essa aqui, ó. Então, mudando a centrípeta, muda a resultante. Porque o que acontece, meu anjo? Isso aqui é que nem aqueles testes de piloto para caça, né? Você já viu como é que é aqueles testes? O cara fica sentado assim numa cadeira, assim, ó, tudo amarrado, e começa a girar bem devagarzinho. Bem devagar. E aí vai girando cada vez mais rápido. Então, para pensar. O raio não muda. O cara está sentado numa cadeira presa. Mas a cadeira gira com o mesmo raio. Mas quem que vai aumentar? A velocidade, ó. Entendeu? Entendi. Aí, quando a velocidade aumenta, aumenta a centrípeta. Aumenta a centrípeta, muda a resultante, mas a tangencial de fora é a mesma. Tá? Então, a gente não pode confundir aceleração com velocidade. A aceleração tangencial ela não muda, tá? Quem muda é a velocidade. Se mudar a tangencial, é outro exercício. Resumindo a conversa, né? Tá? Beleza? Eu tenho uma pergunta. Opa, alguém vai falar aí? Tipo assim, nesse desenho você fez o vetor velocidade para representar a desaceleração para baixo e aceleração para cima. Quem está falando? A Carla. Aqui, Carla, eu vou colocar ele aqui para baixo de novo. Ó. Se a velocidade for assim e acelerar... Não, a velocidade não pode ser aqui. Peraí, deixa eu mudar porque o desenho já está assim, senão você vai confundir. Para ser desacelerado, cara, a aceleração... É ruim escrever com o mouse, né? Afe Maria. A aceleração tangencial não pode estar ali mais, tem que estar para baixo. E esse tem que ser velocidade, entendeu? Ó? Porque ele está girando no sentido anti-horário, tá?
Aí ele fica Tá. desacelerado. Entendeu? Entendi. Uhum, obrigada. Do jeito que estava o desenho anterior, antes de eu fazer essa borradeira aqui, ó, do jeito que estava o desenho original, teoricamente a velocidade está aqui, né? Está aqui para cima e a aceleração está aqui. Então, basicamente, esse cara está sendo acelerado, né? Mas, se for desacelerado, a aceleração tem que estar para baixo para ele continuar no movimento anti-horário, tá? Senão, a gente pode fazer outro desenho, tá bom? E a velocidade tem que estar para cima. Beleza, gente? Carla, tudo de boa? Beleza, mas aí se eu desenhar, tipo, do outro lado, o oposto que você desenhou, a velocidade vai ter que ficar embaixo e a aceleração em cima. Exatamente. Para ele ser o quê? Retardado, né? Desacelerado. Anti-horário. Uhum, entendi, E obrigada. continuar girando no anti-horário. Agora, se você quiser fazer outro desenho, é outro desenho diferente desse, tá? Ô, Puff, Oi, pode falar. quando, por exemplo, tem um carro girando, fazendo um círculo, aí a Sim. bunda dele vai pra fora do círculo. Essa força que faz, tipo, a parte de trás dele pra fora é a aceleração? Você está falando o drift, que esse cara anda de lado assim? Não, tipo assim, um corpo tá fazendo um círculo, aí a parte de trás desse corpo tem tendência a ir pra fora do círculo. Tem mesmo. Se você for analisar um carro fazendo isso, quem que tá falando? Fala o nome para mim. Ah, Sofia. Ô, Sofia. Ô, Sofia, é o seguinte, se você for analisar o tamanho do corpo, ele deixa de ser um ponto material, tá? E aí Ah, é verdade. você tem que analisar como um corpo extenso. Então aí depende, porque se a traseira do carro estiver deslizando, é porque está faltando atrito, está faltando um monte de coisa. E aí você tem o que nós chamamos de resultante centrípeta. Mas aí é melhor você deixar essa conversa para depois, porque daí tem que colocar muito mais vetores aí, tá? Tá bom, entendi, obrigado. Mas aí a gente sempre trata como um ponto material, para evitar isso que você está falando, de a gente ter que analisar o corpo em várias partes, né? Mas se um carro é uma curva e derrapa a traseira, é porque está faltando atrito ali, tá? Tá. Bom, quadrinho. A aceleração tangencial tem alguma fórmula, aquela fórmula do delta velocidade angular? A aceleração, você está falando aceleração tangencial, é isso, né? Eu escutei bem? Isso. A aceleração tangencial, ela pode ser calculada pelo sorvetão, ela pode ser calculada por aquelas fórmulas que eu coloquei agora, que você está olhando no computador aí. Essa aceleração tangencial, ela pode estar entrando aqui, ó, nas fórmulas. Então, é a mesma coisa que... Sim. Ela pode ser calculada por aqui, ó. Então. Tá? Então é a mesma coisa, né, que angular. Não tem erro, não. Pode calcular sim. É claro que você pode calcular dependendo dos dados que você tem, né? Então, se você tiver dados lineares, usa o MOVE. Agora, se você tiver dados angulares, você vai usar os dados angulares, tá? Bom, vamos seguir então, galera. Oi, pode falar? Não, entendi, obrigada. De nada. Bom, continuando aqui, vamos lá. Transmissão de movimento, galera. Existem dois tipos, tá? Acoplamento de polias em eixos diferentes e no mesmo eixo. Então, eu coloquei o desenho aqui, ó, bonitinho para vocês entenderem, tá? Agora, aqui tem que prestar muita atenção, galera. É gostosíssimo mexer com isso aqui. Muito legal, muito bom mesmo. Porém, presta atenção, que é para vocês não darem bobeira nisso daí, tá? Pode ser acoplada com uma correia, tá, ó. Olha só que desenho top, galera. Correia, dá para ver bem. Ou pode ser acoplada uma na outra. Tipo assim, né? As catracas fazendo isso, né? Ó, uma catraquinha na outra. Ou correia, que nem correia de bicicleta, né? Corrente de bicicleta, né? Tem outras de moto, né? Tem algumas motos, por exemplo, que usa corrente. Quem gosta de Harley aí, né? Tem motos que usam correias de borracha. Nos motores dos carros tem um monte de correia de borracha, enfim, né? O que eu tenho que entender, gente? Vocês perceberam que dá para ver bem no desenho que existe diferença do raio. Ó, cada polia, isso aqui é chamado de polia, né?
cada polia dessa aqui, cada roldana dessa aqui, tem um raio diferente. Porém, ó, presta atenção, raios diferentes. Só que elas são ligadas, ó, por uma correia, por uma corrente, que não vai quebrar, tá, galera? Por favor, né? Não vai quebrar. Quem anda muito de bicicleta com marcha, eu entendo isso aqui facinho, tá? Então, ó, o que vai acontecer? Se for acoplado um eixo no outro, ó, uma na outra, aqui não tem correia, mas elas não deslizam. Vou repetir. Correia, corrente ou catraca uma na outra, aqueles pinos que pegam assim, né, ó, um no outro, eles não deslizam, tá? Entenderam? Não deslizam. Fechou? Deixa eu pegar um negocinho para mostrar para vocês aqui. Um minutinho. Não achei. Tem um carrinho quebrado ali, um monte de catraquinho, mas eu acho que a minha esposa já mandou pro lixo. Eu ia mostrar para vocês, mas é catraquinha, tá? Que faz assim, uma na outra, tá? Então, o que eu não posso esquecer, gente? Não há deslizamento, tá? Ó, entre elas. Fechou? Não há deslizamento. Então, se não há deslizamento, o que você tem que entender é que a velocidade que essa aqui tem é a mesma dessa. Só que cuidado, que velocidade é essa? E agora? Existe a velocidade angular de cada uma delas, mas existe a velocidade linear. Gente, é só você entender assim, ó. Se for angular, a maior, a grandona, enquanto dá uma volta, a pequenininha dá um monte de voltas, certo? Então, as angulares são diferentes. Agora, como elas estão ligadas por uma corrente, a linear delas é a mesma. Não esqueçam, galera, ó. As velocidades lineares são iguais. E olha que relação legal que fica, galera. Olha só que bonitinho, ó. Já que elas são ligadas, intercaladas aqui, ó, uma com a outra, né? Grudadas uma na outra, as lineares são iguais. Então, eu vou repetir, tá? Como essa aqui é maior, imagina essa aqui dando uma volta. Quando essa dá uma volta, essa aqui dá mais de uma volta. Então, elas têm angulares diferentes, mas possuem mesma linear. E linear, gente, não é angular vezes o raio. Lembra da fórmula? Vi o bumbum do Rogerinho, né? Vi o bumbum do Rogerinho, certo? Então, a linear de A, angular de A, raio de A. Linear de B, angular de B, raio de B. Olha só que legal, que relação que você pode tirar, ó. Significa, então, que a angular 2πr pode ser calculada assim? Pode, né? Uma boa, né? Ó, sem problema, você pode mudar essas fórmulas, né? Ó, angular, você pode fazer aqui o que você quiser. Então, significa que eu tenho uma relação, eu posso afirmar aqui, ó, cancela aqui, ó, 2π, RA vezes FA tem que ser igual a RB vezes FB. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, é o que vocês vão usar para resolver exercício. É nas duas essa? Legal. Pois não? É nas duas essa fórmula? Pode ser nas duas, porque nas duas as velocidades são iguais. Beleza. Tá? Aqui também, o meu fofo, o média ponderada. Ah, média ponderada, aqui não dá para fazer média ponderada, tá? Vamos ver, vamos ver. 1-0 para mim, 1-0 para mim. Oh, eu vou ganhar essa competição. Oh, 1-0, hein? Então, ó,
Aqui, daqui a pouco chega ele, né? Professor, consegui fazer com média ponderada. Faz isso não, rapaz. Eu vou parar de gravar e vou embora, hein? Ó, então, mesmo sendo com corrente ou sendo com as catraquinhas ligadas aqui, ó, as lineares são sempre iguais. Gente, brincadeiras à parte, mas não esqueça. Acoplamento de polias com corrente, polias de borracha, correias, correntes, sei lá o que você quiser. As lineares são iguais, tá? Não pode esquecer disso, porque olha o que vai acontecer, galera, ó, isso aqui. E você sabe que muitos casos aí, ó, existem motos que não têm corrente, né? Motos que não têm corrente. Carros, por exemplo, tem eixos aí dos carros que não é corrente, é um eixo. Então, tem diferença de uma coisa para outra? Tem. Aí você fala, ah, puf, então aqui eu tenho novamente, ó, imagine esse eixo girando assim, né? Você olhando para o computador, girando no sentido horário, né? Horário, ó, desse jeito, tá? A flechinha tá passando por baixo aqui, né? Então, cada um, ó, angular, angular, linear, linear, cada um tem o seu raio. Entenderam a diferença? Olha bem o desenho do outro, ó. Para você não ter dúvida. Um desenho, as polias possuem raios diferentes, né? Velocidades lineares iguais e angulares diferentes. Por quê? Por que elas têm angulares diferentes? Enquanto a grandona dá uma volta, a pequenininha dá mais voltas. Então, as angulares não podem ser iguais, né? Em compensação, o que acontece agora com o mesmo eixo no meio? Ó, bom, pensa, gente. Essa aqui vai girar diferente dessa? Tipo assim, as duas estão aqui com o eixo no meio. Quando uma gira, você concorda que a outra gira junto? Ó, já matei a charada para você. Se uma gira, a outra gira junta. Então, o que vai acontecer, gente? A velocidade delas aqui, ó, é a mesma. Mas que velocidade é essa? É a angular. Aí você fala assim, bom, quer dizer, então, que a diferença está nisso. Vamos voltar. Estou voltando para você fazer um paralelo aí, ó. Enquanto ali as lineares são iguais, porque a maior dá uma volta, a menor dá mais voltas, aqui, quem que tem que ser igual ou iguais? As angulares. Por quê? Porque as duas giram juntas, não tem como as polias ali, ó, fazerem isso. Ou uma gira mais rápido que a outra mais lenta. Ali não dá, elas estão presas por um eixo. Olha que legal, galera. Agora, turma, tudo que você já viu na tua vida aí, ó, quem já foi à oficina, quem já entrou debaixo do carro, imagina esse troço aplicado, galera. Imagina o teu carro utilizando numa certa parte do motor, talvez no eixo lá das rodas, não sei, um sistema desse. Tem peças assim? Tem, e não são poucas, não. Tem a caixa de câmbio do seu carro, por exemplo, que utiliza um monte de sistema desse. Caixas fixas, mesmo eixo separado, bicho, tem uma porrada. Se você abrir o capô do seu carro, você olha na frente, você vai ver uma correia gigante lá passando por um monte de roldanas pequenininhas. Aquela correia ali, se ela quebrar, galera, alguma coisa do seu motor vai dar falha, vai parar. Porque é ela que faz a ligação entre as polias, né? Então, a diferença entre acoplamento com dois eixos, né? Com eixos diferentes. E com o mesmo eixo está ali, ó. Se for correia ou catraca, ligando uma polia na outra, a linear é a mesma. Agora, se for um eixo único, a angular é a mesma. E as lineares são diferentes por quê, galera? Porque possuem raios diferentes, né? Então, quando você está mais longe do eixo, você tem que correr mais para acompanhar quem está mais perto. Você quer dizer um outro exemplo que eu estou te dando? Corridas de 200, 300, 400 metros, sei lá, atletismo, né? Sabe aquelas raias? Você já percebeu que as raias têm sempre um na frente do outro? As raias, quando aquelas, não digo de 100 metros, né? 100 metros sai todo mundo um do lado do outro. É corrida curta. Mas de 300, não sei nem se tem de 300, tá, galera? Mas aquelas corridas que o cara tem que dar uma volta no circuito inteiro, ou 2 voltas ou mais, as raias são em posições diferentes. Adivinha por quê, galera? Porque quando você faz uma curva circular, quem está por dentro não precisa correr tanto. Ó,
Agora, quem está por fora vai se ferrar. Quem está na raia de fora vai ter que correr muito mais para acompanhar quem está por dentro. Por isso que as lineares são diferentes. Entenderam? Ó, jogadinha simples da gente ver, né? Aí o que que acontece, galera? Mesma coisa, né? 2πf, né? Se a linear é 2πrf, né? A angular é 2πf, cancela ali o 2π com 2π, ó. Então, o que que vai acontecer? As frequências de movimento são iguais porque elas giram juntas, elas não giram separadas, e logo os períodos também serão iguais. E algumas outras conclusões, né, galera? Como a frequência é a mesma, o período é a mesma, a angular, como elas são iguais, elas são constantes, né? Aí, obviamente, a velocidade. Se a angular for constante, a velocidade da polia maior, né? Ela obviamente vai ser maior que a velocidade da polia menor, só que isso só vai acontecer quando for um caso isolado, tá? Tá claro, né? Então, as lineares, elas serão diferentes, não serão iguais. O que vai ser igual são as angulares, ou serão iguais são as angulares. E nesse caso, como as angulares são iguais, quanto maior o raio, maior a linear. Então, por isso que no desenho, nesse desenho, que é um caso isolado, é esse aí. Se for outro desenho, galera, é outra situação, tá? Analise um por um. Mas, em regra, você não esquece. Se for eixo, né, acoplado em mesmo eixo, a velocidade da polia maior é sempre maior que a velocidade da polia menor. Qual a velocidade eu estou falando? Linear, tá? Não estou falando da velocidade angular. Fechou a ideia, galera? Gente, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês queiram fazer? Pois não. Eu fiquei com uma dúvida. Tipo assim, se a velocidade de quem tá por fora é maior e a distância é maior também, não compensaria? Tipo, na questão da corrida da raia. Sim. Tipo, a velocidade não compensaria a distância ser maior ou nada a ver? Então, mas você concorda comigo que velocidade é ΔS sobre ΔT? Concordo. Então, se você tem uma distância maior, para você fazer a curva no mesmo tempo, a distância maior vai ter que te dar uma velocidade maior, meu anjo. Não tem jeito. Ah, verdade. Né? Para você poder acompanhar, tipo assim, o cara de fora está querendo acompanhar o de dentro, né? Teoricamente, ele vai gastar o mesmo tempo, não vai? Se ele vai gastar o mesmo tempo para acompanhar, tem que ser o mesmo tempo, senão não funciona, né? Ele gasta o mesmo tempo para acompanhar. Bom, mesmo tempo, a distância é maior, a velocidade tem que ser maior. Aí não tem como realmente. Se você pegar depois, se você tiver um tempinho, dá uma olhada na internet, as fotos das raias. Eu ia até colocar aqui, esqueci de colocar. Mas não precisa, né? É só você entender que essas raias, elas são em posições diferentes para não privilegiar o cara que tá por dentro, né? O cara que está por dentro vai ser privilegiado. Pode falar, Luiz. Faz sentido, valeu. Valeu. Eu queria avisar que eu vou precisar sair da aula, porque eu preciso viajar agora. Por que que aconteceu? Eu preciso ir pra fazenda e minha mãe tá só me esperando. E ela tá me enchendo o saco, então. Nossa, Luiz. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Beleza, ó. Eu não guardo mágoas, guardo nomes, tá? Tá bom, boa viagem. Tchau, Puff. Tchau, boa viagem. Obrigada. De nada. Galera, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Bom, peguem o material de vocês, o Tetra, e vamos começar a fazer. Eu passei ele aqui pro PowerPoint, né? Para a gente encerrar esses exercícios. Para a semana que vem a gente dar sequência no Tetra 2, né? Eu tenho que até ir lá na escola pegar o material que eu não fui ainda. Hoje, gente, é basicamente essa sexta-feira é a sexta que nós temos que encerrar o Tetra 1, tá? Então tá bem certinho, bem casadinho, tá tudo bonitinho. Então nós estamos no tempo certo. Oi, pode falar, Nanda. Semana que vem a gente não tem aula. Só pra te lembrar. Ah, semana que vem é feriado, né? É dia do trabalhador, dia do trabalho. Sei lá. Gente, eu não lembrava desse feriado. Esse já é o segundo feriado na sexta-feira, né? Isso! Aham.
É o terceiro feriado nessa quarentena. Pior, né? Não, esse ano é um ano que tem bastante feriado. Mas eu acho que é só até o meio do ano também. No meio do ano para frente, eu acho que acaba tudo. Depois que volta às aulas, não tem mais férias. Mas, então tá. Então fica para outra sexta, depois do dia 1º, né? Dia 8, né? Mas aí até lá eu vou me comunicando com vocês via Google Class lá ou no próprio sistema. Eu vou colocando as listinhas para vocês treinarem, tá? Beleza? Pô, rapidão. Pois não? Tem como tirar algum dado do angular a partir do linear? Ou não? Ó, a velocidade linear é angular vezes o raio. É uma dessas, né? Uhum. Entendeu? Viu o bumbum do Rorô, né? Do Rodrigo, né? Uhum. Viu o bumbum do Rodrigo. É uma delas. Dá para fazer. Entendi. Tá? Obrigado. Nada. Então vamos lá, gente. Abre o Tetra aí. Tem algumas coisinhas pra gente fazer. Eu fiz um print do exercício aqui pra gente ir resolvendo aqui no PowerPoint, tá? Qualquer dúvida, pode falar aí, tá, galera? Pode gritar aí. Ó, só não tecla que eu não vou ver. Mas se vocês falarem, eu consigo te atender daí, tá? Ó, o móvel parte do repouso, então velocidade inicial 0, né? E percorre uma circunferência de raio 10 centímetros em movimento circular uniforme variado. Bom, então, recordando as características, né? Velocidade tangencial, né? Ela é variável e a aceleração tangencial, ela é constante, né? Existe tangencial, existe centrípeta, existe resultante, existe um monte de aceleração aí que cada exercício vai estar te falando uma coisa, tá? Após 2 segundos, ó, então comecei a me mexer, certo? Comecei a sair do lugar. Com 2 segundos, a minha velocidade angular é 6 radianos por segundo. Com 2 segundos, a minha velocidade angular é 6 radianos por segundo. Determine, vamos lá, letra A aceleração angular. Gente, antes de mostrar para vocês, a aceleração angular não é a linear, né? Se fosse a linear, é ΔV sobre ΔT, né? Se é a angular, você vai fazer a variação da angular pela variação de tempo. Então, como ele parte do repouso, a angular inicial é 0 e a angular final é 6. Então, bem facinho, né? Ó, dá para fazer assim, numa boa, né? É a variação, ó, da velocidade angular pela variação de tempo. Ele começou do repouso, né, e foi até 6. Então, 6 menos 0 dividido pelo tempo de 2 segundos, ó, 2 menos 0. Então, obviamente, a velocidade, a aceleração angular é igual a 3 radianos por segundo ao quadrado. Lá naquele resuminho de fórmula, gente, que eu peguei lá, tá um alfa. No livro de vocês, o autor do livro de vocês utiliza um gama, mas é a mesma coisa, tá? É angular. Não tem problema você trocar a letrinha, não. Desde que você saiba, né, obviamente, o que você está fazendo. Também não vai dar bobeira, né, gente? Né? Por favor, tá? Então, a aceleração angular tá aí. Fechou? Fácil, galera? É a variação da angular pela variação de tempo. Então, não tem muito erro, né? Não tem muita jogada. A aceleração linear. Bom, a linear aí já é, obviamente, ou você vai fazer pela a variação da velocidade pela variação de tempo, ou você faz uma jogadinha que está aí, ó, que eu coloquei para vocês, ó. O A, existe uma deduçãozinha que depois eu vou mostrar para você, não vou mostrar agora, tá? Que pode ser, só vão circular no seu resumo depois lá. A aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Ó, gente, olha aqui para mim, todo mundo, para você não esquecer. A velocidade linear não é angular vezes o raio? Linear, angular, raio. Correto ou não? Ó, olha só. Linear, estou balançando o mouse lá, ó. Linear, angular, raio. A relação é a mesma e é válida. Então, se a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, a aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Essa troca, essa jogada pode acontecer numa boa, tá? E é válida, galera. Isso aqui ajuda pra caramba, tá? Depois você tira um print para você guardar.
e aí fica fácil. Você já tinha calculado a angular aqui, ó, né? Aceleração angular, vezes, aí esse raio, que é de 10 centímetros aqui em cima, turma, ó, você não pode esquecer de passar ele para metros, tá? Por isso que está 0,1 ali. Então, vai dar uma aceleração linear de 0,3. Tá? Então, repetindo, para fechar a ideia aqui, ó. A velocidade linear é a angular vezes o raio. Viu o bumbum do Rogerinho, certo? A mesma ideia funciona com a aceleração. Então, a aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Então, essa fórmula ela é verdadeira. Tá? Inclusive, a apostila de vocês trata desse jeito aí. Tá bom? Letra C. A função horária da velocidade angular. Gente, função horária da velocidade angular. Se você tirou um print daquele resumo que eu fiz do MOVE e do MCUV, ela tá lá. É a angular igual a angular zero mais a aceleração angular vezes o tempo. É a fórmula da vovó, galera. É a fórmula da vovó passada para o movimento circular. Repetindo, é a fórmula da vovó passada para o movimento circular. Então, como é que ela fica? Tá ali, ó. É a que eu passei para vocês lá atrás, tá? É a mesma. Então, a velocidade angular final é a inicial mais a aceleração angular que você calculou aqui em cima, vezes t. E segundo o texto, galera, ele sai do repouso, ó. Então, se ele sai do repouso, você sabe que isso aqui é zero. Então, como é que vai ficar? Ó, ômega igual a 3t. Bem facinho, né? É só realmente uma questão de você montar, né? Você vai montando aí a equação e dá tudo certinho. Então, repetindo. A função horária da velocidade é a fórmula da vovó. Se for linear, vovô e vovó ainda trabalham, certo? Agora, se for angular, aí é ômega igual a ômega zero mais gama t ou alfa t, tá? E fica a seu critério, tá bom? Gente, qualquer dúvida, grita aí, tá? Letra D. A função horária do espaço angular. Opa! Função horária do quê? Espaço, então é o sorvetão, né? Se é espaço, é o sorvetão no MOVE, que vai ser o sorvetão mudado para o movimento circular uniforme variável. Então, é aquela formulazinha que eu passei para vocês lá atrás. A única diferença é que, em vez de eu estar usando aquela letrinha que até o média ponderada perguntou, né, que é escrita assim, ó, né? É escrita assim, com Φ, nome dela, se não me engano, sigma, acho que é. Ele colocou um θ, né? Ele só está trocando porque o autor da apostila de vocês usa o θ, só isso, tá? Mas não tem diferença nenhuma, tá, galera? Não vai deixar fazer o exercício porque tá diferente. Oi, pode falar. Ali nessa equação, eu devo cortar a posição final com a posição inicial, porque tipo, se ele deu uma volta inteira na circunferência, ele começa e acaba no mesmo ponto. Mas aí você andou 360 graus, né? Ou 2π. Concorda? Olha lá. Então, mas então, se você fizesse... Esse é como se fosse o ΔS. Se você fizesse isso numa reta, você ia dar zero. Isso mesmo. Mas se você considerar que ele deu uma volta completa, só que nesse caso aí, ô meu fofo, eu não estou vendo no texto que ele deu uma volta completa. Ele só está dizendo no texto que o tempo é de 2 segundos, entendeu? Então, eu não sei se ele deu uma volta. Por isso que eu vou... Ele falou, percorre uma circunferência de raio 10. Eu achei que ele tinha percorrido ela inteira. Não, eu concordo, até aí eu concordo com você, mas depois quando ele fala que após 2 segundos de movimento, aí eu já não sei se é inteiro, entendeu? Agora, se tivesse assim, que após uma volta completa, se tivesse escrito no texto, né? A gente tem que se ligar no que está no texto, senão nós estamos ferrados. Após uma volta, aconteceu tal coisa, aí você estava certo. Aí a variação do ângulo aí seria zero, né? Ele só está pedindo a função horária do espaço. Então, por que ficou assim, galera? Vamos ver? Considere-se aqui a posição inicial valendo zero, né? Da onde ele saiu. É como se fosse a posição inicial, a origem dos espaços. E na física, gente, o que é a origem dos espaços? É o espaço zero. Então, é como se ele fosse zero. E o ômega inicial também valendo zero, né? Por que valendo zero?
é o que está no texto. Ele saiu do repouso. Então, se ele sai do repouso, a velocidade angular também é zero, tá? Aí é o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Que mais? Então, ficou aqui, né? 3 é a aceleração, então vai ficar 3 meios de t ao quadrado. Fechou. Letra E, o número de voltas percorridas nesse intervalo de tempo de 2 segundos. Bom, aí, gente, ó, pega esses 2 segundos e substitui aqui, ó. Substitui no t. Vamos ver como é que fica, olha lá, ó. A fórmula tá aí, certo? Então, você vai montar, né? 3 meios, ó. 3 meios, só substituir do jeito que está lá na apostila de vocês, ó. 3 meios de 2 ao quadrado, né? Então, simplifica aqui. Isso aqui vai dar um ângulo de 6 radianos. Só que ele quer o número de voltas, né? Eu não sei, como eu acabei de falar agora pro média ponderada, o Henrique, se deu uma volta, meia volta, 2 voltas, 3 voltas, 5 voltas, não sei, não está escrito no texto, né? Então, para a gente saber esse tipo de informação, o que eu tenho que fazer? Ó? Pega esses 6 radianos e divide por 2π. Por que 2π, gente? 2π não é uma volta completa? Imagina assim, ó, se tiver complicado o entendimento por causa desse número 6, pensa se fosse 600. 600 radianos, gente, não é mais que 360, né? Aí eu dei uma volta é alguma coisa, né? Então, por isso que você tem que pegar esse número e dividir por 2π, ou seja, olha o que está dando, ó. Então, dá menos de uma volta isso aqui, né? 3 sobre π voltas, né? Então, basicamente, se você quisesse transformar esse troço em comprimento, você ia ter que colocar esse trem aí em 3.14, que ele vai dar menos de uma volta do mesmo jeito. Ou seja, galera, é assim que você vai fazer, tá? Então, se ele pedir para a gente calcular, pois não? Não dá para multiplicar isso daí pelo valor do raio e daí você tem a distância em metros que ele percorreu? Pode ser também, pode ser. Se quiser, também dá. Mas aí o π continua aí, né, Henrique? Não vai adiantar muita coisa, né? É só para você tá falando assim, para você saber exatamente a posição, né? Mas aí fica a critério. Pois não. É a Camille. Tipo Camille. assim, eu ainda tô confusa. A aceleração angular no desenho, ela é a aceleração centrípeta. Não, a aceleração angular no desenho, primeiro que no desenho você tem a tangencial, certo? Sim. A linha, a centrípeta para dentro, faz assim com a tua mãozinha que você nunca esquece, ó. Aqui pega como se o círculo tivesse aqui, né? Para cá. O centro está aqui na minha mão, tá? Então, se o centro é aqui, essa é a centrípeta, certo? Essa é a tangencial e essa é a resultante. A aceleração angular, ela depende do tanto de ângulo que você se mexeu. Aí, ela está fora daquele desenho. Por isso que eu falei para vocês que no movimento circular uniforme variado, tem um monte de aceleração. Naquele desenho aparece só as 3, que é a tangencial, a centrípeta e a resultante. A angular, por exemplo, não aparece lá. A linear também não? Ou a linear é resultante? A linear pode ser a tangencial, você concorda comigo? Não sei. Então, é isso que é o problema. Quando você for ler o exercício, ele pode chamar a tangencial de linear, numa boa. Geralmente, a única que ele não troca o nome é a centrípeta. Tá bom. Entendeu? É a Sofia que está falando? É a Camille. Ô, Camille, você entendeu o que eu quero te dizer? A que pega por fora ali é a tangencial, pode ser chamada de linear, entendeu? Sem nenhum problema. Agora, quando você for ler o texto, os autores fazem uma muvuca aí, Camille. Infelizmente, esse tipo de coisa que eu não Obrigada, professor. Não vou poder te ajudar muito aí, porque não depende de mim. Entendeu? Depende de você ler o texto e ver o que ele está falando. O que vocês estavam rindo aí? Pode falar, Camille, o que aconteceu? Não, nada, não, professor. É que meus pais estavam aqui falando comigo. Desculpa. Tá bom. Dá um abraço neles aí. Valeu. Bom,
Posso seguir para o próximo, gente? Posso ir? Mais alguma dúvida, Henrique? Não, tô suave. Boa? Vamos lá, seguindo então. Um rotor que gira com velocidade angular de 40 radianos por segundo começa a ser desacelerado e tem sua velocidade angular reduzida à metade. Ó. Começa com 40, galera. E tem a velocidade angular reduzida à metade após percorrer 30 voltas. Aí, Henrique, ó, você está perguntando naquela hora, em sua homenagem aí, né? Determine, né? Esse já tem volta até demais, né? 30 voltas. Rotor é dentro do motor tem vários rotores, tá? Pra você entender. É uma pecinha que gira. Geralmente é isso, tá? Mas olha só, vamos ver o que vai acontecer? Gente, ele começa com essa velocidade angular, tá? Beleza? E termina com a metade. Então, você pode ir marcando já quem está escrevendo no caderno, fazendo alguma coisa aí, ó. A velocidade angular inicial é 40. A velocidade angular final é 20. Captou? Então, vamos lá. Ele quer aceleração angular. Ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer por essa aqui, tá? Inclusive, até no site de vocês, lá do Poliedro, ele resolve por aqui. Mas a grande questão, galera, eu já sei até perguntinha que todo ano muitos fazem. Professor, eu não posso usar lá o delta ômega sobre o delta t? O problema é que ele não deu o delta t. Eu posso achar o delta t? Talvez esteja até jeito, mas o exercício fica muito extenso para pouca coisa. Sendo que a gente pode utilizar o Torricelli. E outra, a gente tem até um macete, né? Que eu costumo falar com vocês, né? Todas as vezes a gente fala de Torricelli, a gente fala assim, o Torricelli perdeu o trem. Por que o Torricelli perdeu o trem? Porque não deu tempo. Então, se ele não está te dando tempo, manda ver no Torricelli, nem pensa duas vezes. Você precisa de tempo, né, galera? Falando a verdade, né? Na hora de resolver, você tem que estar preocupado com o tempo que você tem. Então, não enrola muito, não, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A velocidade angular final é metade de 40. Aqui, 20. A inicial, 40. 2 vezes a aceleração, vezes as 30 voltas, galera. Mas, ó, olha o que está acontecendo aqui. Aqui eu chamo a atenção de vocês, ó. Se a gente tivesse no quadro, galera, eu já estava parando a aula agora aqui para vocês olharem para mim, ó. Né? Por que eu estou multiplicando por 2π, Henrique? Porque 2π é o número de radianos que tem uma volta. Isso. Então, se eu tenho 30 voltas, eu vou ter que multiplicar por 2π para saber em radianos o que eu estou fazendo. Então, não adianta eu colocar 30 voltas, tá? O que é 30 voltas? É o número de voltas, mas cadê o radianos disso? Então, tem que multiplicar, tá? Por isso que fica assim, ó, né? Aí vai sobrar um π na jogada, né, galera? Que vai dar uma aceleração negativa, né? Simplificando ali, 1.200 por 120. E por que é negativa? Porque vocês estão vendo aí no texto, tá bem fácil de perceber, ele começa com 40 e termina com 20. Então, esse cara está sendo freado, né? Está freando nessas 30 voltas aí, houve uma variação nessa velocidade. Com licença, galera, vou ter que pegar meu off, porque começou a dar uma dorzinha aqui de cabeça, ficar olhando para esse computador, e aí começa a doer a cabeça, né? Gente, qual anomalia da visão que faz da dor de cabeça? Ou quais? Pode ser duas. Mudando aqui de assunto rapidão, porque... Se você não usar óculos, miopia ou... Pois é. Ou astigmatismo. Hipermetropia. Ah, alguém falou aí. Astigmatismo. Astigmatismo. É o que eu tenho. O que dá dor de cabeça, galera. E dá dor de cabeça, principalmente o astigmatismo. Então, ó, fica aí uma aulinha de ótica da visão, rapidinha para vocês. Hipermetropia não dá dor de cabeça, miopia e astigmatismo dá principalmente o astigmatismo. É foda. Agora, quem é hipermétrope, astigmata, tem dor de cabeça. É o meu caso, tá? Eu sou hipermétrope e astigmata. Dá dor de cabeça. Quem é míope e astigmata, um pouquinho mais até se brincar. Mas, enfim, mudando de assunto, né, galera? Vamos voltar para nossa aula, né? Tá? Mas é um assunto bem legal, ótica da visão, né?
Então, oi, quem tá falando? Deixa eu só perguntar, é a Liara. Oi, Liara. Só Meu bebezinho, saudadinha de você, meu bebê cuti-cuti. coraçãozinho, Puff. Ai, meu bebê. Pro, eu não entendi uma coisa. Tipo Pode assim, ali é que eu tô deixando as letras do movimento normal, porque eu tô meio confusa com essas letras. Tem Aí um eu fui monte, calcular o delta S e eu pensei, tipo, no comprimento da circunferência, sabe? Só que aí eu não tinha o raio. Aí você considerou ali que o raio era 1? Como você fez com Não, o não raio? pode, Liara. Aí não dá. Ó, vou te ser bem sincero. Não vai por esse caminho, Liara. Se ele Tá bom. tivesse te dado o raio, aí, ó, parceiro, era um jeito de fazer. Mas como nós estamos falando de número de voltas, Liara, sem raio vai complicar a tua vida, porque você não sabe o que você coloca no delta S. Então. Entendeu? E olha, e quem me prova que esse raio tem que ser 1? Entendeu? É verdade. Não tem prova física que o raio é 1. Talvez você está fazendo você está fazendo na verdade por porcentagem, você é 100% do raio, né? Aí tinha que depois sentar, colocar em letras, Liara, uma outra oportunidade talvez lá na frente, a gente coloca aí em letras para ver se esse raio vai ser cancelado ou se dá alguma coisa. Mas eu acho mais problema por aí, tá? Porque a gente não tem essa... não, vou fazer desse jeito mesmo que você... eu acho que por aqui é mais fácil, Liara, bem mais tranquilo. Mesmo porque ele não quer aceleração escalar, ele quer angular, né? Aí depois você ia ter que terminar e fazer aquela do A igual a ômega R, né? A igual a gama R, né? Para chegar na resposta verdadeira. Então, não sei. não vale a pena. Acho melhor você ir por aqui, é mais fácil. Você precisa de tempo aí, vai demorar demais. Tá? Fechou, valeu, Puf. Beleza. O número total de voltas necessárias para parar completamente, desde o instante em que começou a desacelerar. Então, assim, galera, ele estava freando, né? Nós consideramos 40 radianos por segundo de velocidade angular inicial e 20 radianos por segundo de velocidade angular final. Só que agora ele vai parar completamente. Se ele vai parar completamente, a única coisa que vai mudar o que é? É a velocidade angular final, que vai ser 0. Fechou? Então, a angular inicial continua 40 e a angular final passa a ser 0. Aí, gente, eu vou resolver, né, do jeito que vocês estão vendo aqui, por Torricelli, tá? Arrumando ela no padrão que vocês estão vendo aí, tá? Mas talvez se você fizesse de uma outra maneira, não sei, achando o tempo aí, se fosse o caso, acho que não compensa. Compensa por aqui, que tá bem facinho, tá? Então, ó, alguém tá falando? Alguém tá com o microfone ligado aí, galera? Eu esqueci de desligar, foi mal. Tá de boa. Então, a angular final é 0, como ele falou agora, vai parar completamente, né? Ó, parar completamente. A angular inicial é 40 e a aceleração angular que você acabou de achar que está aqui, ó. Aí é só montar a fórmula e resolver, né? Não tem muita coisa aqui para fazer, não. Tá? Acha essa variação, né? Que vai dar 80π, que é esse delta eta aqui na fórmula, né? Ó, seria essa, tá? Ó, é isso aqui que nós estamos calculando. E depois você pega esse valor, que nem no outro exercício lá atrás que a gente fez, para saber o número de voltas, e divide por 2π. Foi até o Henrique que conversou lá, que comentou, mas está aí, ó. Divide 80π por 2π para saber quantas voltas. Na letra A, você multiplicou por 2π para saber o ângulo em radianos. Na letra B, você está dividindo por 2π para saber o número de voltas. É basicamente isso. Tá? Beleza, galera? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Alguma pergunta? Aproveita, hoje está na promoção. Vem com uma dúvida, vai embora com 2. De graça. De graça. Ainda depois, quando voltar às aulas, ganha um melzinho do Puff. Beleza? Então vamos seguindo, tá? Cara, vocês vão me cobrar esse mel, né? Fodido. Mel é caro. Ninguém mandou oferecer. Ninguém mandou oferecer, né? Trouxa. Fudeu agora. Toma, mané. Deu expectativa, né, Puff? Todo mundo, né, galera? Toda vez o pessoal me vê na rua, né? Me vê na rua. Ninguém tá saindo de casa, né?
pessoal me vê na rua, fica cobrando mel aí. Nossa. 3. Vamos lá. Esse é top, galera. Você tem que ter um pouquinho de paciência para entender o exercício, tá? Primeiro você olha para esse desenho. Tá vendo esse desenho aqui que vocês estão olhando aí na tela? Imagina você, galera, que esse troço está girando, ó. Tá girando assim, ó. Olhando para o computador, sentido horário. A flechinha tá passando por aqui, né? Ó. Gente, eu dou um tiro. Eu sou foda, galera. Na minha espingardinha de pressão aqui, ó, eu derrubo até avião, né? Então, ó. Espingarda de pressão, hein? Nossa. Eu dei um tiro aqui com o meu chumbinho, galera, ó. Ele passou por um buraco aqui. Essa peça deu meia volta e quando ela chegou aqui, o chumbinho passou pelo mesmo buraco. Eu sou feroz, galera. Eu sou bom. Vocês acreditam nisso? Fala que sim. Pode falar. Sim, sim. Acredito. Sim, sim. Vocês me conhecem. Vamos de novo. Ó, pensa a Sofia. Ô, Sofia, você deu um tiro aqui, ó. Tchum. Aí ela passou por esse buraquinho aqui, tem um buraquinho nessa placa. Essa placa deu meia volta e o projétil passou por ela de novo. Olha que top. E ainda para terminar, Sofia, nosso experimento, eu, você e o Henrique ainda calculou a média ponderada da velocidade do projétil. Nossa, galera. Olha, teoria para fazer pós-doutorado, né? Mas é o que está no texto, tá? Brincadeiras à parte, mas é o que está aqui no texto. Olha lá, um disco, olha da FUVEST, um disco de raio R gira com velocidade angular constante. Então, o disco está girando com velocidade angular constante. Na borda do disco está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil é disparado com velocidade V em direção ao eixo do disco, bem em cima do eixo aqui, tá? Conforme mostra a figura. E fura a placa no ponto A. Então, você imagina, ele passa por essa placa, enquanto o projétil está seguindo aqui, ó, sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia volta, meia circunferência, de forma que o projétil atravesse mais uma vez o mesmo orifício que havia perfurado. Então, ele passa por essa plaquinha, a plaquinha faz esse movimento, vem para cá e ele passa aqui de novo. Então, ele faz um buraquinho aqui, né, nessa placa, e passa pelo mesmo buraquinho ali, ó. Que top, hein, galera? Tipo assim, o Matrix, né? Tipo John Wick, só isso. Considere a velocidade do projétil constante e sua trajetória retilínea. Qual o módulo da velocidade V do projétil? Gente, para resolver isso aqui, você só tem que entender que o tempo, olha para mim aqui, quem não captou a mensagem. O tempo que a placa leva para dar meia volta é o mesmo tempo que o projétil leva para passar na mesma plaquinha do lado de cá, porque a plaquinha faz isso, certo ou não? Ó, tchan. Quando a plaquinha fez isso aqui, ó, tchan, o projétil atinge ela de novo, no mesmo buraco. Então, o tempo que o projétil leva para andar aqui em linha reta é o mesmo tempo que a placa leva para fazer isso daqui. É só isso, galera. O exercício talvez é chatinho de entender aí, mas é só isso. Tá? Então, vou resolver aqui, ó. Olha lá, o tempo gasto pelo projétil para percorrer o diâmetro do disco em linha reta é igual ao tempo gasto pela placa para girar meia circunferência. O comando da questão está aí, galera. Tá? Então, o que é o tempo, gente? Se a velocidade do projétil é constante, usa a fórmula. A velocidade é o espaço pelo tempo. Tá? Então, está aqui, ó. Velocidade é o espaço pelo tempo. Então, volta lá. O espaço, gente, o raio não é R, então significa que daqui até aqui você vai ter 2R. Tá? Escrever com mouse é horrível, né? Então, daqui até aqui, eu vou ter 2R. Fechou, galera? Entendido, gente? Então, se o raio aqui é R, tudo isso aqui é 2R. É o espaço que o projétil vai percorrer. Então, ó, vamos lá. Então, a velocidade do projétil é o ΔS, que é 2R, pelo ΔT. Continua. E o tempo que a placa vai percorrer, galera? Vamos ver. Não é meia volta. Volta, gente. Volta é angular. Não é linear. Volta é angular. Então, tá aqui, ó. Angular, velocidade angular, é o espaço pelo tempo. Como assim? Repete. A velocidade angular é o espaço pelo tempo, mas o espaço angular é meia volta, não é?
Se é meia volta, π. Uma volta completa, 2π. Sobre o tempo. Então, você passa o tempo para lá, vai ficar o tempo para a placa, π sobre ômega. Aí, gente, se os tempos são iguais, é só você igualar um com o outro, né? Então, vai ficar 2R sobre V igual a π sobre ômega. Só por isso, ó, pelos tempos serem iguais. Tá? Puxa, Aí arruma, pois não? mas um é angular e o outro é linear, não é? Sim, esse aqui de baixo que eu estou riscando aqui, ó, você está olhando o computador aí, ó, esse aqui é angular, esse é linear, mas não existe tempo angular e tempo angular, é linear, meu fofo. Os tempos são iguais, por isso que eu separei aqui em linear Entendi. e angular. Como os tempos são iguais, é só você igualar uma com a outra. Aí você Entendi. tem o valor da velocidade, é só multiplicar cruzada ali, ó, a velocidade linear é 2ωr dividido por π. E a unidade, metros por segundo. Fechou, galera? Então, resumindo, né, esse exercício ele é muito bom, assim, muito interessante. A jogada realmente é só você entender que o tempo que o projetinho gastou para andar em linha reta é o tempo que essa plaquinha leva para dar meia volta. Aí iguala os tempos, acabou, né? Olha, gente, eu já fiz esse exercício, não lembro onde que eu fiz esse troço. Eu já fiz de outro jeito, tá? Não sei, eu achei esse aqui muito mais simples, mais fácil. Eu já fiz ele de outras possibilidades aí, mas eu acho que mais fácil que esse não tem, não. Mais fácil que essa resolução, não tem, tá? Acho que por aqui é um caminho bom de seguir. Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida, minha gente? Meus queridos? Eu estou vendo aqui na minha tela Yasmin, Sofia, João, Carla, João. Quem me chamou? Você consegue ter exercício do livro aí? Não, o livro-texto? Não, aqui eu não Sem consigo. dúvida nenhuma. Não, eu não consigo. Até eu fiquei devendo um exercício para alguém semana passada. Depois eu até esqueci qualquer exercício e passou. Fui eu. Eu não tenho, não consigo abrir. Meio complicado aqui, porque senão eu saio do Zoom e o Zoom ele é meio cabuloso, assim. De hora que sai, cara, para voltar é difícil, hein? Até os professores estavam comentando lá no nosso grupo lá, e alguém foi tentar sair também para abrir uma apostila. Rapaz, deu trabalho para voltar, hein? Ele trava. Mas a hora que eu tiver um tempinho eu te ajudo, tá? Me perdoa. Beleza, professor. Seguindo, vamos lá. 4, vamos nessa. A bicicleta da figura a seguir desloca-se com velocidade constante de 30 metros por segundo. Ó, a velocidade da bicicleta, né, é constante de 30 metros por segundo. Qual é a velocidade de um ponto da periferia do pneu traseiro? Olha lá, galera, o pneu traseiro tem 75 centímetros de diâmetro de um ponto da periferia do pneu dianteiro. Qual é a velocidade de um ponto da periferia do pneu traseiro e de um ponto da periferia do pneu dianteiro? Bom, vamos lá. Né, ó. Qual é a velocidade de um ponto da periferia do pneu traseiro, que está aqui, né? E de um ponto da periferia do pneu dianteiro. Determina a frequência. Não, gente, estou falando besteira. É aqui, ó. A velocidade é constante de 30, que é a velocidade. Então, eu falei qual é, não tem nada a ver. Não é a pergunta está lá embaixo. Né, ó. A velocidade de qualquer pontinho, vou fazer um ponto aqui no chão, ó, vermelhinho ali. É só para dizer assim, ó, os dois pneus estão girando com a mesma velocidade linear, tá? Aí ele pede a frequência com que o ciclista deve estar pedalando, né? A frequência que pedala é a frequência aqui, galera, ó. Bem onde você coloca seus pezinhos aqui, né? No pedal aqui dianteiro. Que informação que ele deu aqui, galera? Você tem o diâmetro do pneu traseiro, o diâmetro dessa catraca, que é essa bolinha ali de trás, tá? E você tem o diâmetro da coroa, ó, né? Da frente ali, vocês estão olhando aí para o desenho, certo? Então, basicamente, alguns dados foram mostrados aí para nós. Então, vamos lá. Velocidade do pneu, 30 metros por segundo, certo? Vamos lá. Velocidade é o ômega vezes o raio. Viu, bumbum do Rogerinho.
né? Velocidade é o ômega vezes o raio. Bom, logo, o ômega é a velocidade do pneu dividido pelo raio do pneu. Arrumando as unidades, né, galera? Ó, presta atenção no que eu fiz aqui, tá? A velocidade do pneu é 30, correto? E o raio desse pneu aqui, isso aqui é 0,75, correto, gente? Metros, né? É a metade disso aqui, ó. Né? A metade do diâmetro. Então, você dividindo aqui, ó, 75 vai dar 37, 0,35, né? Você vai pegar 30 dividido por 0,35. 37,5, na verdade, né? E vai dar 80 radianos por segundo. Então, essa continha é fácil. Você só não pode esquecer de transformar esses 75 centímetros aqui, ó, né? Pegar esses 75 centímetros, que é o raio do pneu, que é o diâmetro do pneu, dividir por 2 e passar para metro, tá? Beleza? Primeira situação é essa, tá? Então, você sabe que a velocidade angular do pneu está aí. Bem facinho de resolver, tá, galera? Depois, gente, vamos lá. Informação mais eu tenho aí. Gente, como nós conversamos lá atrás, quem que é igual, gente? Você tem o mesmo eixo com duas rodas. E você tem eixos diferentes com rodas diferentes. Se você olhar aqui para trás, ó, o pneu e a catraca estão no mesmo eixo. Concorda ou não? Quem anda de bicicleta sabe o que eu estou falando. Você tem a roda grandona e a catraquinha grudada na roda embaixo. Então, quando você pedala, a roda e a catraca giram juntos. Se a roda e a catraca giram juntos, eles têm a mesma velocidade angular. Vamos repetir? Lá atrás, pega a roda grandona e a catraquinha pequenininha. Ali, gente, tem um eixo no meio. Então, é o mesmo eixo para coroas, para polias diferentes, né? Então, se você tem o mesmo eixo para duas polias, uma grandona, que é o pneu, e uma pequenininha, os dois giram juntos, porque o cara tá ali, ó, mandando brasa ali, ó, né? Pedalando, pedalando. Já pensou se a catraca anda diferente do pneu? Você não vai sair do lugar, né? Então, assim, a catraca traseira lá, que tem as marchinhas lá, né? É um monte de catraquinha. Ela tá presa no pneu, então elas têm a mesma angular. Mesma angular. Então, tá ali. Se as angulares são iguais, fechou. Agora, olha a diferença, galera. Olha para o desenho agora junto comigo aqui. Tá aqui a catraca e tá aqui a coroa. Coroa é a da frente, é maior. Catraca é a de trás, é menor. Tem, inclusive, o livro que troca. Eles chamam a da frente de catraca e de trás de coroa. Bom, gente, não sou eu que vou discutir, tá? Mas aqui é coroa e aqui é catraca. Beleza? A coroa tá aqui, ó, né? E a catraca tá atrás. Quem que é igual mesmo, gente? Pura teoria, hein, galera? Ó, pura teoria. Como elas estão ligadas por uma corrente, né? Ó, a corrente está aqui. Se elas estão ligadas por correntes, quem que é igual, então? É a linear. Então, resumindo a conversa, ó. Roda traseira com catraca traseira, mesma angular. Catraca traseira com coroa dianteira, mesma linear. Então, isso, galera, a gente não pode esquecer, tá? Isso realmente, se você esquece dessa brincadeira aí, ó, aí pega. Pega porque você vai ficar sem opção de resolver o exercício, tá? Aí, gente, se velocidade é o ômega vezes o raio, só monta agora. O ômega vezes o raio da catraca tem que ser igual ao ômega vezes o raio da coroa. Aí não tem mais segredo, né? Você vai montando, ó. O ômega da catraca, né? É igual ao ômega do pneu, que vale 70. O raio da catraca, ó, o diâmetro da catraca não é 15, então o raio é 0,75. Então ele está trabalhando aqui, eu acho que em centímetros, né? Alguém ligou o microfone? Pode falar, fica à vontade. Aqui, ó, ômega da coroa, que é o da frente, né? Que é o que a gente quer, vezes o raio da coroa. O raio da coroa é 15, ó, o diâmetro é 30, o raio aqui, ó, é 15, bem facinho de você olhar, tá?
Isso vai dar centímetro, centímetro, não vai mudar nada, né? Não precisa transformar se não quiser. Aqui tem centímetros, aqui também está em centímetros. Vai dar um ômega da coroa de 40. Então, olha só que legal, gente. 75 e 15, né? Você tem roda e catraca girando juntas, mesma angular. Você tem catraca e coroa girando juntas, mesma linear. Olha só a diferença está nisso, é a mesma linear. Aí você abre a fórmula e acha o ômega da coroa. Bom, o que é o ômega, gente? O ômega não é 2πf? Lembra agora lá daquele quadrinho de fórmulas que eu passei semana passada? O ideal é ter ele na mão aí, né? O ômega pode ser dado por 2πf, ou 2π sobre t, né? Então, o ômega é 2πf. Como ele quer a frequência, é só dividir o ômega, né? Que é 40 dividido por 2π, que vai dar uma frequência de 20 por π Hz. Essa é a frequência que o cara que está pedalando, ele pedala para poder atingir uma velocidade de 30 metros por segundo. Agora, gente, vou passar uma tarefinha para o lar. Tá? Qual que é essa tarefinha para o lar? Vocês vão pegar a bicicleta de marcha de vocês e calcular a frequência de cada catraca. Tá, gente? Cada uma. A tua bicicleta tem quantas marchas, Henrique? Você tem bicicleta com marcha, Henrique? Tem bicicleta não, poxa. Não, com marcha você tem ou não tem? Não tenho. Não tem? Quem tem aí, galera? Ó, empresta, pega uma bicicleta. A bicicleta com 21 marchas. É 3 coroas e 7 catracas. Você vai fazer essa conta 7 vezes para a primeira coroa, 7 vezes para a segunda coroa e 7 vezes para a terceira, valendo a tua nota do ano, tá, galera? De 0 a 10, tem que passar de ano já hoje, amanhã, depois de amanhã. Imagina que loucura? Tô brincando, tá? Não precisa fazer isso não. Mas pensa, você vai ter que fazer esse cálculo aí, ó. 7 vezes para cada coroa. A gente fez isso aqui para uma coroa e uma catraca. Agora imagina, você tem 7 catracas atrás, se a tua bicicleta for de 21 marchas. Você tem 7 catracas atrás e 3 coroas na frente, para dar 21 marchas. Então você tem que fazer essa conta aí. 7 vezes para a primeira coroa, 7 vezes para a segunda coroa e 7 vezes para a terceira coroa. Para você saber a frequência de cada um. E isso se você quiser chegar a 30 metros por segundo. Se você falar para mim, pô, eu sou fodástico aí na bicicleta, eu consigo chegar, sei lá, 30 metros por segundo, pô, o cara tá correndo para cá, dá mais de 90 km por hora. Dá 108 km por hora de bicicleta, hein? 108. Imagina se está rápido. Agora, eu, no meu caso, por exemplo, que eu sou atleta, né? Sou ganhador de corrida de bicicleta. Eu consigo correr, por exemplo, a, sei lá, 5 metros por segundo. Talvez eu consiga calcular, né? Não vou falar meu recorde aqui para vocês não ficarem me elogiando aí, tá? Mas é isso aí. Galerinha, alguma dúvida, alguma pergunta, gente? São exercícios... Ô, Puff. Oi, pode falar. Não precisa passar para meta? O raio? Você viu aqui, é a Sofia, né? É. Sofia, ó, você viu? Sofia, eu já gravei tua voz, hein? Ó, bom, hein? Obrigada. Você percebeu que aqui está em centímetros e aqui também está em centímetros. Se você fizer essa brincadeira aqui, não tem problema, tá? Porque vai acabar falando do mesmo jeito. Só não pode deixar de um lado em metros, do outro em centímetros. Puff, mas fez exatamente isso que você fez. Ah, não, aqui não. Aqui, ó, esse aqui é da catraca. O diâmetro da catraca é 7,5, ó. É 15 centímetros. É o raio, bobo. Aqui, o lado de cá, é 30 o diâmetro, dá 15. Ah, entendi. Aí não tem... Não, bicho, ó, se não arrumar, dá errado. Não tem conversa, isso aí não bate de jeito nenhum. Você viu que é uma igualdade, né? Então, se você erra um númerozinho do lado esquerdo, a resposta tá bichada, não tem nem o que fazer. Ô, Pufinho, tô saindo aí. Semana que vem. Henrique? Ô, meu fofo. Valeu pela oração. Já deu tempo? Falta 5 minutinhos. 5 minutinhos? Nada? Já passou 5 minutos. Não sei que hora que a gente termina. Não é 5h40? Não, é 3h30. Ô, 5h40, ó. 3h40? 3h30. Ah, então tá bom.
Então, tchau, gente. Falou, Pufinho. Vocês, Até mais. obrigado pela atenção aí. Tamo junto. Eu tô morrendo de saudade de vocês. Tchau, Puff. Obrigada. Tô doido para devolver o melzinho para vocês, olha. Tá vendo? Então tá, galera. Tchau, Puff. Bom Tchau fim de para semana. vocês, tá? Vocês também. Eu que agradeço, eu que agradeço. Que vem? Não. É na outra, né? Aí já é presencial, ó. É porque, tipo, não na semana que vem, na outra, a fé no pai que a aula volta, né? Então, vamos torcer. Deus te ouça, cara. Era pra rimar, mas não deu certo. Vamos torcer para dar tudo certo. É que a questão é a seguinte. Sim, vai dar. Bom, é que a gente tem que pensar assim, né? É melhor a gente voltar bem são e correr atrás do que tem que correr atrás do que a gente voltar tudo bichado, né? Aí é pior, né? Eu acho eu acho que é esse o medo da galera, né? Então, melhor a gente voltar são mesmo, né? Ficar quietinho um pouquinho. Mas tomara, eu tô torcendo para voltar também. Deus quiser. Tchau, Puf. Vou sair, Tchau, tá? meus queridos. Obrigadão. Saudade de vocês, gente. Falou, Puf. Valeu. Saudade, Puf. Boa semana. Vocês também. Tchau, tchau. Falou, professor. Até mais. Falou, galerinha. Até mais. Tchau, tchau.